Porcentagens no Excel. Fala pessoal, aqui nós temos uma base de dados. Esse vídeo então vai ser interessante para você pegar aí todo o entendimento de como trabalha individualmente com porcentagens, tá bom? Vou deixar essa planilha aqui para você baixar. E aí a gente já vai aplicar também esses mesmos cálculos numa base de dados. Pois muitas vezes no Excel nós precisamos primeiro resolver uma coisa para depois sim chegar no nosso objetivo final. Quando a gente está falando de porcentagens aqui da planilha, não é diferente, certo? Então vamos entender individualmente coisas mais simples aqui para lidar com esses cálculos e daqui a pouco a gente parte para aquela base. Representatividade percentual. Então, por exemplo, eu tenho uma despesa com equipamentos no valor de 125 mil e eu sei que o meu total de despesas é de 315 mil. Eu quero determinar quanto essa despesa representa do meu total. Sempre que eu for fazer isso, pessoal, aqui no Excel, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar no valor individual, ou seja, o valor de equipamentos, e vou dividir pelo valor total, ou seja, o nosso total de despesas. Apertei o Enter, ou seja, ele já colocou aqui para mim 40%. Geralmente ele traz no formato geral a célula, né? Aí você converte para o estilo de porcentagem, podendo colocar aí casas decimais também, enfim, do jeito que você achar melhor. Próximo caso, acréscimo de um percentual. Ou seja, o salário da pessoa era tanto. Houve um aumento de 6%. Para quanto foi o salário da pessoa? Vai ser o quê? O valor que eu já tinha, mais esse próprio valor, vezes o percentual. Entenda que essa parte aqui da conta vai me determinar de quanto é o aumento. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o aumento mais o salário, que já era o salário atual da pessoa, certo? Aperto o Enter. Essa célula eu vou colocar em formato de dinheiro. E aí você vai perceber que ele vai dar os 15.900. Desconto percentual. Concorda que é parecido com o de cima? Olha só, eu vou fazer então o preço de 1.200 menos o próprio preço de 1.200 vezes o desconto de 14%. Aperto o Enter. Também coloco em formato de moeda. E ele já vai dizer aqui para mim o novo preço. Ah, professor, eu não deveria estar isolando esses cálculos entre parênteses? Você pode. Você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Por quê? Nessa operação aqui, ele vai resolver primeiro a parte mais complexa, que é a multiplicação, e é justamente o que queremos que seja resolvido primeiro, certo? Por isso que aí, colocando ou não parênteses, acaba dando na mesma. Seguindo aí, pessoal, variação percentual. Muito comum de você fazer isso independentemente da área que você trabalha. Pode ser desde a área financeira, RH, marketing, aqui em todas as áreas, você pode se deparar com essa situação. Olha só, é sempre, pessoal, o número final, ou seja, o número de fevereiro aqui nesse caso, dividido pelo número inicial, ou seja, o número de janeiro aqui nesse caso, menos um. Assim, pessoal, eu estou descobrindo quanto um representa do outro, tirando de 100%. Esse menos um é menos 100%. Que aí, ao invés de eu parar na representatividade, eu ainda calculo a variação em relação ao 100%, né? Ou seja, evoluiu 13% o faturamento de um mês para o outro, beleza? O realizado versus a meta. Como que eu vou fazer esse aqui? Esse aqui é tranquilo. Você pode fazer quanto você fez até o momento, dividido pela sua meta. Colocou em formato de porcentagem, você atingiu 93% da sua meta. Se você fizer 95%, concorda que aqui tem que dar 100%? Aí é um bom jeito de você testar para ver se está dando certo, né? E o valor conforme uma taxa percentual. Sempre que você pega um valor e multiplica ele por um percentual, você está descobrindo quanto esses 11%, no caso, representam dos 4.600. Vamos supor que sua alíquota de imposto, sua taxa de algum imposto específico aí fosse, seja ele IPI, ISS, imposto de renda, enfim. A taxa, então, representa R$ 506, beleza? Até aqui moleza, né, pessoal? Alguns casos individuais aí para a gente entender as porcentagens. Agora vamos para uma planilha mais complexa, né? E aí a gente vai botar a mão na massa agora, na prática aí, para descobrir como é que a gente chega nesses resultados. Você vai ver que é tranquilo. A partir aí do que a gente viu até então, vai ver que não tem nenhum grande segredo aqui. O total líquido. A gente precisa descontar 15% dos valores. Onde é que estão esses valores? Na coluna O aqui da planilha, você tem... Antes de mais nada, pessoal, deixa eu fazer uma cópia dessa aba. Fica até
Para você também aprender esse detalhe, clica em BD, mover ou copiar, criar uma cópia, mover para o final. Assim eu deixo uma aqui do jeito que está e uma outra para a gente trabalhar em cima, né? Total líquido, então. Vamos lá, abater 15% nessas vendas aqui. Eu poderia, pessoal, fazer isso aqui de várias formas, tá? Por exemplo, eu posso fazer uma soma de tudo que eu tenho nessa coluna, tudo bem? Fecho parênteses, aperto Enter. E simplesmente agora bater os 15%, fazer o desconto dos 15%. Ou seja, ficaria o valor, vê se você está esperto aí, ó, menos o próprio valor, vezes os 15%. Eu tenho que chegar em 156 mil, então, se eu descontar esses 15% para chegar, então, no valor líquido. Um outro método, eu colocaria mais uma coluna aqui, faria essa coluna de valor líquido e descontaria os 15% para todas essas vendas que eu tenho aqui, tá bom? Se eu for fazer assim, concorda que é o mesmo cálculo, né? Só que se eu for fazer assim, eu tenho que lembrar de travar esses 15%, certo? Para que eu possa arrastar para baixo e só o azul se desloque para a linha que vem logo abaixo, certo? Os 15% continue pegando aqui no canto da tabela, né? Arrastei para baixo. Agora, essa soma que a gente fez nessa nova coluna tem que bater com aquele valor, né? Senão tem alguma coisa estranha. Olha lá, bateu direitinho, certo? Então, tá resolvido. A participação percentual no faturamento por categoria. Você vai ver que aqui na coluna H da planilha, nós temos aí as categorias, certo? Se o produto era um refrigerante, uma cerveja, um isotônico, etc. Você pode fazer o quê, pessoal? Essa, você pode calcular ela também com cálculos, que nem eu te mostrei na aba anterior, mas também pode fazer via tabela dinâmica, tá? Fazendo aqui um pouco rapidamente a tabela dinâmica. Você viu que eu selecionei a base toda, a partir da linha dos títulos, vim inserir tabela dinâmica. Mas eu tenho aqui no canal também outros vídeos mais didáticos sobre tabela dinâmica. Você pode dar uma consultada lá também. Aí, pessoal, olha só que interessante. Eu posso pegar aquele campo de categoria e colocar nas linhas. E eu posso pegar o campo valor venda e colocar nos valores. Só que aqui ainda não está me mostrando o percentual, certo? Aí aqui, pessoal, olha só, o que eu poderia fazer aqui? Ou eu venho na raça aqui, na mão, né? Dividindo. É B4 dividido pela B7. Concorda que vai dar aquele percentual de participação? Estou dividindo o individual pelo total, certo? Igual vimos ali no começo do vídeo. Mas a própria dinâmica faz isso pra gente. Clico com o direito em cima de qualquer valor. Mostrar valores como percentual do total geral. Está feito aqui o cálculo dos percentuais. Ah, mas eu queria o valor junto. Tudo bem. Você repete o campo valor aqui no quadrado dos valores. Aí você vai ter um campo, então, para soma e outro campo para essa participação percentual. Bacana também, né? Ajuda bastante, um jeito bem prático aí, rápido, de você resolver essa situação, certo? O terceiro, queremos a variação percentual de 2004 versus 2025. Olha só que interessante que a gente vai fazer aqui, pessoal. Um exercício que vai misturar bastante coisa. Porque você percebe que na coluna G nós temos a data dos pedidos, certo? Mas aqui nós não temos o ano separado, né? Então, pessoal, olha só. Vê se você concorda com esse processo que a gente vai fazer. Primeiro a gente vai ter que ter nessa base uma coluna com o ano apenas, para depois fazer a somatória por ano, para aí sim entender qual foi a variação de um ano para o outro, beleza? Como que eu vou fazer essa coluna de ano? Eu vou chegar aqui e já colocar filtrando, escrevendo 2025 do lado, porque você vai ver que aqui tem outros anos aqui também, né? Temos 2024. Você até pode fazer esse jeito mais braçal, né? Mas tem função que faz isso para você, tá? Existe a própria função ano, que ela vai isolar aí para você qual é o ano daquela data, tudo bem? Sempre quando fizer ela, verifica se sua célula está em formato geral e não formato de data, tá bom? Senão ela vai puxar algo que não faz sentido na visualização da informação, né? Beleza, pessoal. Mas e agora para eu ter de fato aí a variação de um ano para o outro? Eu vou momentaneamente agrupar aqui essas colunas na guia dados. Você viu que eu selecionei as colunas, fui para dados, estrutura de tópicos, agrupar, só para eu conseguir guardar aqui essas colunas mais facilmente. E aí aqui no cantinho a gente poder fazer a nossa apuração aí. Vou digitar em algum lugar 2025, em outro
2024. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode fazer um soma-C, tudo bem? Eu vou fazer um soma-C de que forma aqui? Eu preciso somar tudo que é de 2025 com relação a valores. Para aí sim, daqui a pouco, a gente conseguir fazer a variação. Vou fazer aqui, ó, igual soma-C. Soma-C vai me pedir 3 argumentos, né? Intervalo, critério e intervalo da soma. O intervalo é onde eu posso encontrar o critério, então eu marco a coluna do ano. Ponto e vírgula. O critério é a célula específica. Ponto e vírgula. O intervalo da soma é a coluna onde eu tenho os valores a serem somados de fato. Fecho parênteses, aperto o Enter. Você viu que o critério, eu amarrei ele aqui no cantinho na tabela, certo? De forma que se eu arrastar para baixo, ele já vai ser deslocado aqui para o local certo. Tudo bem? Aí ficou fácil, né? Se eu quiser, então, aqui descobrir qual foi a variação percentual de 24 para 25, é aquele raciocínio lá do começo do vídeo. É sempre o número final dividido pelo inicial menos 1. Coloque formato de porcentagem. Então, com relação ao faturamento, teve uma queda grande aí, né? Uma queda de 72%. Como você pode perceber aí, certo? E por fim, a gente quer o percentual de pedidos por filial. Aqui eu também posso resolver com uma dinâmica, tudo bem? Seleciono a base inteira, inserir, tabela dinâmica. No caso, eu quero a quantidade de pedidos por filial, tá bom? Eu vou colocar o nome da filial aqui nas linhas. E aí, pessoal, aquele campo valor venda, eu até posso trabalhar com ele. Vou colocar o valor venda nos valores. Porém, eu não quero com relação à soma dos valores, mas sim a quantidade de pedidos. Então, esse campo soma de valor venda, eu vou dar um clique duplo na célula B3, pois eu não quero a soma, eu quero a contagem. Aperto OK. E aí sim, eu posso transformar isso daqui em percentual, né? Vamos tirar a prova real aqui antes de fazer isso, ó. Se eu pegar e dividir a B4 pela B7, ó, vai ter que dar 62%, é isso? 62, 62%. Vamos fazer? Lembra aquele esquema? Clico com o direito em cima da célula, mostrar valores como percentual do total geral. Olha lá os 62%. Então aqui também já resolvido esses percentuais por unidade. Você pode até gerar um gráfico aí para dar uma caprichada no seu relatório, né? Fazer uma coisa bacana também, enfim, escolher um layout que fique bom aí para visualizar, bater o olho e identificar o que está acontecendo aí, certo? Então, pessoal, basicamente aí nesse vídeo você viu que a gente lidou aí com vários tipos de percentuais, né? Desde os mais básicos, né? Em células isoladas, tabelas pequenas, né? Para você entender a conta. E aí aplicamos a maioria deles aí numa base de dados maior, justamente para você usar o Excel no trabalho, né? No dia a dia, bases grandes, de forma automatizada, né? Se entrar em novas vendas aqui, esses valores já vão se atualizar também, de 2025, 2024. E as dinâmicas também, né? Também é um recurso bom aí para você montar relatórios puxando de uma base, né? Isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus colegas, deixe seu like. Se você ainda não for inscrito aí no canal, inscreva-se. Tudo isso ajuda bastante aí. Dentro dessa planilha tem alguns outros materiais aí que talvez possam ser interessantes para vocês, por valores bem acessíveis, tá? Planilha de controle financeiro pessoal, template de PowerPoint para você fazer umas apresentações bem bacanas, tudo editável, tudo simples de editar também. Se quiser mandar alguma contribuição aí pelos conteúdos, se estiver agradando, te ajudando aí. É isso, pessoal. Em breve volto aí com mais vídeos. Até um próximo.